Olá, Pai do Senhor. Estamos hoje falando, terminando esse trimestre, falando sobre mordomia cristã. Mordomia é cuidado. Mordomia é nós estar cuidando daquilo que Deus nos confiou. E nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então vamos falar a respeito de um assunto que, para terminar o nosso trimestre, é um assunto que não é muito, podemos dizer assim, as pessoas não gostam muito se fala a respeito do dízimo, mas o que é dízimo? Né? É pecado não dar dízimo? Quando começou o dízimo, o Novo Testamento fala sobre dízimo, então vamos começar falando aqui lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento começa falando de dízimo a primeira vez, quando fala lá de Abraão. Abraão entregou o seu dízimo. A Bíblia fala lá em Gênesis 12 que Abraão ele sai da sua casa, da sua parentela. Nós vemos que seu sobrinho Ló, ele se separa de Abraão, e Abraão ele depois vai resgatar o seu sobrinho. Então nós vemos que ali ele põe o despojo da guerra e ele vai dizimar e entregar a Melquisedeque. Isso está em Gênesis 14, 18 ao 20. E esta é a primeira vez que a Bíblia relata a entrega do dízimo. Portanto, essa prática antecede a lei, cerimoniais e judiciais do povo judeu, transmitida lá na frente por Moisés. Então, quando nós vemos aqui a primeira vez falando sobre o dízimo, Abraão entregando o dízimo ali ao sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque. Que falando também nos dias de Jacó, vemos que, como seu avô Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor, caso ele regressasse salvo da viagem que por onde fizesse. E vemos que Jacó disse: se Deus não lhe deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Isso está em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Aqui nós vemos a intenção de Jacó de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus, como fez seu avô. E nós vemos que Jacó reencontrou ali Esaú, seu irmão, e nós vemos que ele quis presentear Esaú. Esaú ele não quis, mas nós vemos a intenção de Jacó de entregar o dízimo. Está escrito ali em Gênesis 28, versículo 20 e 22. E nós vemos o dízimo dos dias de Moisés. No dia de Moisés é a primeira referência do dízimo, ocorre no livro de Levítico. Naquela época, os judeus deveriam oferecer a 10ª parte de tudo que tivesse na terra. Então vemos que eles deveriam entregar parte dos animais domésticos, do gado, dos frutos da terra, de qualquer outra fonte que tivesse. Eles deveriam demonstrar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Levítico 27 e 30. Então, de tudo que eles colhiam, né, eles tinham ali os seus frutos, eles deveriam entregar. Aqui nós vemos, se eles colhiam coco, eles deveriam entregar uma parte ali para entregar ao sacerdote. Então nós vemos isso também em Deuteronômio 14, 22, que fala que no livro de Deuteronômio os dízimos estão relacionados ao serviço ao Senhor. Então vamos falar agora do dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento faz menção a vários princípios presentes no ato de dizimar. Jesus repreendeu os mestres da lei, chamando-os de hipócritas, porque eles davam o dízimo
de tudo, da hortelã, da erva doce, mas não obedeciam outros mandamentos, como ser justo, bondoso, honesto e com o próximo. Os mestres da lei deveriam dizimar, mas não deixar de ter as boas práticas. Então, eles davam, os doutores da lei, os mestres, eles davam o dízimo de tudo. Porém, esqueciam do amor, esqueciam da justiça. Eles não eram honestos com o seu próximo. Então, aqui Jesus fala que eles deveriam dizimar, mas nunca esquecer do amor ao próximo. Então nós vemos Paulo falando várias vezes sobre a oferta, né? Paulo referiu aos dízimos. Levítico, quando falou do cuidado que a igreja deve ter ali com os obreiros. E nós vemos também, aqui a revista nos faz uma pergunta: por que dizimar? E nós vemos que tanto no Novo quanto lá no Velho Testamento, a Bíblia se refere ao dízimo como um ato de fidelidade, reconhecimento de tudo que temos vem de Deus. Sendo assim, vejamos algumas razões para dizimar. Vemos que nos doar ao reino, nos doar à igreja do Senhor, nos doar aos santos a quem o Senhor nos ama, expressar nossa fé em Deus, expressar nossa fidelidade a Deus, adorar a Deus, reconhecer tudo vem de Deus e que possamos apenas ser mordomos. Sendo assim, entregar o dízimo é ofertas com amor, é contentamento, deve ser uma prática de todo cristão. Então, a Bíblia não traz, né, uma obrigatoriedade do dízimo, mas ela fala que é um ato de reconhecimento àquilo que o Senhor ele tem nos dado. Então aqui vemos que, por que ofertar? Mas aqui uma pergunta aqui da nossa revista: as ofertas voluntárias, os dízimos, são como a igreja mantém seus compromissos financeiros. A igreja paga luz, paga água, a igreja mantém zeladora, e a manutenção do templo. Isso tudo custa dinheiro. E nós vemos que gostamos de chegar na igreja, a igreja toda limpinha, perfumada. E nós vemos que fala sobre a manutenção dos templos, e às vezes sustenta missionários. Ofertar com liberalidade, o cristão mostra confiança tanto nos seus líderes e comprometimento com o trabalho que a igreja desenvolve. Então, vemos que acaba com a falta de responsabilidade de alguns líderes, acaba sujando um pouco essa questão da oferta do dinheiro. Vemos muitos, não vamos ser hipócritas aqui, pastores muito ricos e não ajudando os pobres, podemos dizer assim, e acaba sujando um pouco o nome da igreja. Mas vemos que devemos procurar uma igreja séria, pessoas sérias, local que pregue a palavra de Deus, local que tem responsabilidade, né? Às vezes, no dia de hoje, falta um pouco de esclarecimento nessas questões, mas nós vemos que quando nós estamos numa igreja séria, nós devemos procurar fazer a nossa parte. E nós, aqui a revista traz para nós que nós ofertamos, dizimamos, não para sermos salvos, mas porque somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus.